Falei que eu pensei assim, hoje os irmãos vão me enjoar. Vão enjoar de mim. Eu falei na aula da EBD, agora estou na pregação. Mas aprove o Senhor hoje estar falando aos irmãos. E aqui, irmãos, uma curiosidade nossa interna ali da nossa reunião, quando a gente está reunido para fazer o culto, nós estamos pregando o livro de Timóteo. E, coincidentemente, ou jesuincidentemente, vamos dizer assim, o texto que caiu para eu pregar hoje fala muito para mim. Trata muito de mim também. E a gente vai entender o porquê. Vamos à leitura, irmãos. Abra sua Bíblia aí. 1 Timóteo 6, do 1 até o 10. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos olhar esse texto, entendê-lo e, no final de tudo, se assim compreendermos a palavra do Senhor através do seu Espírito, nós possamos praticá-la, que é o nosso desafio como servo, como cristão, para o nosso entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: todos os servos estão debaixo de jugo. Considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente, não os tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã doutrina, com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem o desejo doentio por discussões e brigas e a respeito de palavras. E daí é que nascem a inveja, as provocações, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra lida é o Senhor falando conosco. Pai, que o teu Espírito tenha a liberdade de interpretar cada palavra que iremos professar aqui. Seja o Senhor falando e não a mim. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando essa semana eu comecei a olhar para esse texto, eu comecei a olhar para mim mesmo. Porque tinha acabado de passar por um desafio. E aí os irmãos vão entender por que Deus trabalhou, e acredito que ele, como eu falei, é jesuicidência, né? Colocou esse texto para que eu pudesse ler, reler. Como alguns aqui sabem, eu tenho uma empresa de detetização, né? Sou formado na área de biologia. E tenho orado ao Senhor para que ele envie
contratos, enfim, lugares que eu ainda não alcancei, mas na dependência dele. E eu até conversei com o pastor, falei, pastor, essa semana a minha cabeça está 1000 por hora. Porque recebemos uma oportunidade, chegou uma oportunidade para nós, mas a minha oração foi assim, Senhor, que eu não coloque a mão em lugar nenhum que difame o teu nome. Porque, irmãos, a gente vive num mundo mau. Um mundo em que os negócios, as pessoas querem tirar vantagem. As pessoas querem ganhar em cima lucros que não deveriam ganhar. As pessoas querem dar um jeitinho na lei para poder retirar dinheiro da onde não deveria sair e colocar aonde não deveria colocar. E quando eu li esse texto, irmãos, eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim. Não permita que eu coloque a mão ou que eu entre em nenhum negócio que o teu nome seja difamado. Essa tem sido a minha oração desde quando eu abri a empresa, irmãos. Porque oportunidades apareceram. E eu falei, não. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, pô, mas não? Eu falei, não. Vou continuar com o pé no chão. Vou continuar crendo que é o Senhor quem me sustenta. E a gente vai entender isso. Irmãos, nesse texto aqui, Paulo orientando Timóteo a ensinar a igreja ali, ele começa a trazer 3 pontos aqui, irmãos, que a gente vai decorrer. O primeiro ponto é senhores e servos. Vou trazer para o nosso tempo. Patrão e empregado. Né? Quem tem aqui a sua carteira assinada? Levanta a mãozinha aí. Ou trabalha para alguém. Né? Você presta contas a alguém. Você está sobre ou sob o direcionamento de alguém. Esse alguém tem autoridade sobre você, naquele contexto do trabalho. E aí, irmãos, eu tive nos 2 lados. Hoje estou do lado patrão. Mas meio empregado ainda, mas estou patrão. Mas eu tive do outro lado. E a minha experiência do outro lado, eu tive um patrão cristão, logo no início, aos 18 anos, quando eu entrei numa farmácia, para trabalhar como entregador de bicicleta. E eu rodava lá em Bangu, no Sandá, conheci todas aquelas ruas lá do Sandá, lá em Bangu, rodava aquilo tudo ali de bicicleta. E fui aprendendo ali, desenvolvi até aprender a sair da entrega e entrar para a área do balcão, que é onde a gente conseguia ganhar mais um dinheiro, né? Porque você vendia, recebia o lucro daquelas vendas. E eu tinha um patrão cristão, que muitas vezes tinha atitudes não cristãs. E aí eu ficava olhando, e aí você depara com um texto desse, você fala, você tem que honrar ele. E quando o patrão é mau? Também honre ele. Você vai honrar ele por causa dele? Vamos lá ler o que diz o texto? Olha só. Todos os servos estão debaixo de jugo. Considerem-se dignos de honra ao próprio Senhor. Para que o nome de quem? Você está obedecendo esse patrão mau. Não é por você nem por ele. É por causa do Senhor. Entenda uma coisa. Muitas decisões dele podem até te magoar, podem te ferir, podem até, como a gente tem agora as novas regras aí, né, causar algum transtorno mental em você. Mas entenda, independente das circunstâncias, compra a ordem. Um detalhe, desde que essa ordem não fira os princípios da palavra do Senhor. Se essa ordem ferir o que a palavra ensina, você chega até ele e explica o porquê não vai fazer. Não simplesmente não faça. Não simplesmente não vou fazer. Não. Vá até ele. Fulano, deixa eu te explicar o porquê que eu não vou cumprir a tua ordem. Posso? E converse com ele o motivo pelo qual você não vai cumprir uma ordem que ele deu. Não simplesmente não cumpra como rebeldia
Porque você, se fizer isso, está difamando o nome do Senhor. Entende, irmãos? É muito mais profundo do que a gente imagina. A palavra do Senhor está no nosso cotidiano, nas coisas simples que a gente vive. É ali que a palavra do Senhor está. É ali que a palavra do Senhor me molda. É ali que a palavra do Senhor me corrige. É no dia a dia. É na caminhada diária. É nas minhas decisões diárias. É ali que a palavra do Senhor tem que estar me moldando, me corrigindo, me transformando. Agora, falando do outro lado. O Senhor, né? E ele coloca aqui que você também pode estar servindo ou trabalhando por um Senhor crente. E aí, entra naquela situação, né? Aí ele é lá da igreja, pô. Eu sou líder dele lá. Vou obedecer ele para quê? Não é? Imagina. Ele é seu liderado. Agora está ao contrário, né? Você na igreja é autoridade sobre ele. Só que no trabalho ele é autoridade sobre você. Não é isso? E aí você inverte os papéis e acha que no trabalho você também tem autoridade sobre ele. E está errado, irmão. Está errado. Em cada local existe uma autoridade designada. Nós aqui na igreja temos uma autoridade designada por Deus, que é o nosso pastor. E temos a liderança, né, que se envolve e lidera cada grupo em cada parte. Mas nenhum líder, e nenhum chefe, nenhum patrão. A Bíblia nos fala que pode perseguir, maltratar, principalmente se ele for cristão. Aí que a coisa fica mais fechada ainda. Se ele for um descrente que não crê na palavra do Senhor, que, enfim, toma as suas decisões baseadas no seu próprio coração, na sua própria mente, você se torna obediente e exemplo por causa do nome do Senhor. Caso os dois sejam cristãos, aí sim, tanto o patrão quanto o empregado honrem ao nome do Senhor. Ele, com a autoridade que Deus lhe concedeu naquele local de trabalho, e você, por estar ali, servindo aquela empresa e cumprindo o seu papel, cumprindo aquilo que você tem que cumprir. Então, irmãos, o primeiro ponto que Paulo coloca para o ensinamento daquela igreja, que provavelmente estava ocorrendo naquele local, era que os patrões cristãos que ali tinham estavam tendo dificuldades com os seus servos, que também se converteram e que achavam, por estarem no mesmo local, compartilhando da mesma fé e ordem, achavam que poderiam desrespeitar os seus donos, né? Que colocava como dono, né, o Senhor. E não, irmãos. E mesmo que ele fosse descrente, Paulo orienta, não faça isso, obedeça a ele, por causa do nome do Senhor. Essa é a primeira lição que Paulo coloca para aquela igreja, para aquele momento, para que ele estava direcionando o Timóteo a ensinar a igreja. Olha, você que é empregado, você que é patrão, honre o nome do Senhor em tudo que você fizer. Honre. Foi por isso que, quando eu li esse texto, e eu vou colocar aqui, irmãos, eu estou acordando, estou ficando velho, estou acordando às 4h30 da manhã, e aí eu posto de vez em quando para o Adriano lá, vamos correr, Adriano! E nesses meus momentos de leitura, oração e meditação da palavra, eu deparei com isso. E a pergunta que eu fiz para mim é a que eu faço para você. Você tem honrado o nome do Senhor aonde você está trabalhando? Você tem honrado o nome do Senhor como dono da sua loja, dono da sua empresa? Cuidando, olhando para os seus funcionários? Você tem honrado o nome do Senhor? Qual tem sido a sua atitude? Você, patrão, dono, qual tem sido a sua atitude diante dos seus funcionários? Você tem refletido o Deus que você serve? Irmãos, eu fiquei me perguntando isso a semana inteira. Eu fiquei me perguntando além, Senhor, será que eu estou refletindo o Senhor aos meus clientes? Será que a minha atitude dentro da loja, dentro da empresa do meu cliente, está refletindo a glória do Senhor? É muito sério, irmãos. A palavra do Senhor ela não brinca. Não existe meio termo.
Não existe ficar em cima do muro. Ou você cumpre ou você não cumpre. Como nós aprendemos com o nosso pastor, é sim, sim e não, não. Eu comentei aqui na EBD, eu tenho uma forma de me lidar com os negócios. Eu aprendi isso com meu pai, que nunca teve empresa. Mas ele virava para mim e falava assim: filho, se você prometeu, cumpra. Se fechou o negócio, pague. Mesmo que fique no prejuízo, pague. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, cara, meu pai tá falando isso por quê? Só tem 15 anos. Não tô pensando. Mas ele fazia e mostrava. Eu lembro até hoje, irmãos, minha mãe chegou pro meu pai e falou assim, ó, precisamos comprar uma máquina de lavar nova. E aí meu pai falou assim, então vamos lá ver o preço. E aí saía num sábado, quando ele estava em casa, às vezes ele levava a gente junto e eu ficava olhando, né? A gente criança ficou observando. Chegou ele lá, olhou, perguntou ao vendedor da loja quanto custava a máquina, ele falou e tal, negociaram, ele falou assim, tá bom. E eu falei, ó, a gente não vai levar a máquina agora? Minha mãe tá precisando. Ele falou, não, eu não tenho dinheiro ainda, então não posso fechar o negócio. Eu falei, mas como é que você vai fazer? Eu vou juntar o dinheiro. A tua mãe, por enquanto, vai ter que se sacrificar lavando a roupa de outra forma. Vamos juntar o dinheiro. Quando eu tiver o dinheiro, eu vou aqui fechar o negócio e cumprir a minha palavra. Irmãos, isso nunca mais saiu da minha cabeça. E eu passei a lidar com os negócios dessa forma. Eu estava até comentando aqui, eu fechei um contrato com um cliente há um ano atrás, era uma panificadora lá em São Cristóvão, e eu falo com os meus sócios, eu vou sempre dar o voto de confiança quando eu fecho um negócio. Vou explicar para ele quais são os prazos, como ele vai me pagar, tudo bonitinho, ok? Ok, então o primeiro voto é dele. Ele cumprindo o primeiro voto de confiança, a nossa relação continua. E até quando ele não quiser mais. Ele quebrando o voto de confiança, eu falei com meus sócios, a gente vai cumprir até 3 meses. Do terceiro para o quarto mês, se esse cliente não pagar, a gente para de atender ele. E se ele ligar, a gente vai explicar o porquê que a gente parou de atender ele. Os meus sócios olharam e falaram assim, então, tá bom, fechou. E esse cliente, no terceiro mês, parou de pagar a gente. Cumprimos até o terceiro mês. Ele ligou. João, você vai fazer o serviço esse mês? Eu falei, não vou não. Tem 3 boletos atrasados. Um detalhe, eu só vou fazer os serviços se você me pagar os 3 boletos em um mês atual. Então você vai ter que me pagar 4 boletos. Não tem como negociar. Eu falei, tinha como negociar. Se você me ligasse antes, no segundo mês, no terceiro mês que eu te falei contigo. Infelizmente, meu amigo, não posso cumprir. Não tem como. Você quebrou o contrato. E, enfim, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. O Senhor continuou me sustentando, porque a minha confiança não está no meu cliente que me paga. A minha confiança está no Senhor que me traz os clientes. A minha confiança não pode estar na quantidade de pessoas, de clientes que eu vou atender, ou nas oportunidades que eu vou ter. A minha confiança tem que estar no Senhor. É Ele quem nos sustenta, irmãos. É Ele quem vai trazer o pão de cada dia. Uma pergunta, você produz o pão que você come? Você acorda de manhã, irmão, vai na padaria, tem um pão quentinho lá. Você produziu aquele pão? Você plantou o trigo? Então quem produziu, irmãos? O Senhor, através de outras pessoas que você nem imagina. Alguém lá no campo plantou o trigo, colheu, fez todo o processo, ensacou. Aquele dono da padaria comprou aquele trigo. E ele paga um padeiro que tem a ciência para fazer aquele pão, para te entregar um pão quentinho. Aí você vai lá e paga. E traz o pão para sua casa. Por quê? Porque você está prestando serviço ou trabalhando para alguém ou fazendo alguma coisa que lhe gere uma renda. E é Deus quem dá tudo isso, irmãos. Não é por você. Não pense que é a sua capacidade que o sustenta. É o Senhor que o sustenta. Não confie plenamente, somente na sua capacidade humana. Creia que é o Senhor que está te dando essa capacidade, esses dons. Lembra dos dons, dos talentos? Lembra o que aconteceu, irmãos?
Um tinha um, o outro tinha dois, e o outro ganhou quantos? 5, não é isso? 1, 2 e 5. Quem tinha um fez o quê? Enterrou. Quem tinha 2? Multiplicou, dobrou, fez 4. E quem tinha 5? Também fez 10. Aí o que tinha um, quando o Senhor veio cobrar ele, falou assim: cadê o seu talento? Cadê? Ah, Senhor, eu enterrei. O que Deus fez, irmãos? Pegou do que tinha um e deu porque tinha 10, porque ele tinha multiplicado. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O talento que você tem, aquilo que Deus te deu para fazer, a ciência que Deus colocou, que você aprendeu, a sua profissão, entregue ao Senhor, multiplique ela. Você que está numa empresa e não reclame que está ganhando pouco. Não faça isso. Busque conhecimento, crescimento, entendimento. Olha as áreas da tua empresa e fala assim: quero ser gerente. Quais são as competências para ser o gerente da minha empresa? Busque. Corra atrás. Quais são as competências para ser o diretor financeiro dessa empresa? É assim que você vai crescer e honrar o nome do Senhor. Não é reclamando nos corredores da empresa: meu patrão me paga mal, meu patrão faz isso. E o patrão da mesma forma. Observe os seus funcionários, enxergue nele o potencial que ele pode ter, incentive ele. Se for possível, dê benefícios financeiros para que ele possa trazer algo melhor para sua casa. E assim, irmãos, tanto o servo quanto o Senhor vão honrar o nome do nosso Deus. Esse é o primeiro ensinamento que Paulo traz àquela igreja. Amém? Vamos lá, temos um segundo ponto. E esse segundo ponto, irmãos, trata um pouco daquilo que temos vivido hoje também. Já acontecia naquela época, mas temos vivido hoje. Precisamos estar alerta agora como igreja. Vamos lá. Leia comigo aí, acompanhe comigo aí. Ele vai tratar agora dos falsos mestres. Outro assunto que estava ali rodeando aquela igreja, né? Ele ensina sobre o tratamento do servo e do Senhor. E ele coloca assim, no finalzinho: ensine e recomende estas coisas. Ele trouxe a recomendação, o ensino da sã doutrina. E ele coloca: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem o desejo doentio por discussões, brigas a respeito de palavras. E daí nascem, olha só, inveja, provocações, difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, esse assunto aqui, ele traz o que temos vivido hoje e o que aconteceu no passado. Homens que usam da fé, da palavra de Deus, por entrarem nesse caminho, buscam enriquecimento próprio. Manipulam a palavra da verdade. Tratam com discussões, tentam trazer palavras e ensinamentos que não estão na palavra do Senhor. Olha o que Paulo está tratando antes. O Senhor cuide do seu servo e o seu servo cuide do seu Senhor. Ambos têm uma ligação. E aí você encontra homens, logo no ensinamento seguinte,
usando da palavra, usando da fé para enriquecimento. Será que existe isso hoje? Será? O que temos visto? Irmãos, não pense que o fato de existirem, o fato de fazerem o que fazem, Deus não vai cobrar. Deus vai cobrar, irmãos. Ele vai cumprir a sua palavra. Tenha certeza disso. Irmãos, lições para nós nesse texto, nesse ponto aqui. Cuidado com o que você está ouvindo. O que você tem se alimentado? Do que você tem ouvido? De quem você tem ouvido? Nós temos quantas mensagens, pastor, do Sermão do Monte? Não consigo nem contar ainda, né? Irmãos, está tudo lá no YouTube. E aí eu pergunto para você, de quem você tem ouvido? Do que você tem se alimentado? Você tem procurado aquele camarada que tem 1 milhão de seguidores no Instagram? Que fala frases de efeito, que não sabe nem quem você é, mas você curte, ouve, se alimenta. Mas aqui você tem um homem de Deus, que toda quarta-feira traz um ensino de 50 minutos, mais ou menos. Mas que pode transformar a sua vida, porque é a palavra de Deus. Então, irmãos, primeiro ponto desse ensinamento: quem você está ouvindo e o que você está se alimentando. Porque, irmãos, se você der ouvidos a ensinamentos que não são a sã doutrina, que não são a palavra do Senhor, você vai começar a se comportar dessa maneira que está aqui, ó. Olha o que diz o versículo. Versículo 4. O que vai acontecer com o seu coração? O que você vai se alimentar? O que você vai ser? Orgulhoso. Uma pessoa que adora discussões, adora se colocar em discussões. Uma pessoa que vai começar a gerar inveja, que vai começar a difamar. Uma pessoa que vai ter a mente pervertida pelo falso ensinamento. E que talvez possa até se corromper a ponto de desviar outros da verdade. Então tome cuidado de quem, o que você está ouvindo, de que você está se alimentando. Nós temos aqui todo domingo a Escola Bíblica Dominical. Busque estar aqui. Busque ouvir as mensagens na quarta-feira, se você não pode estar aqui, que às vezes é o meu caso, o trabalho me prende, às vezes até mais tarde eu não consigo. Mas acabou de mandar mensagem, eu tento de alguma forma botar lá no meu carro, enfim, boto o fone de ouvido, vou caminhando, vou fazendo, vou ouvindo ali, opa, peraí, isso aqui eu não consegui entender, volta. Para quê, irmãos? Para que o nosso coração seja livre de um mau ensinamento, que pode nos levar à perdição, que pode nos corromper. E, talvez, até você, sendo já corrompido, corrompa outros, influencie outros também a desviar da verdade. Tome cuidado. Esse é o segundo ponto. Cuidado com os falsos ensinamentos, com os falsos mestres. Infelizmente, irmãos, muitos têm usado da fé para lucro próprio. Infelizmente. E aí Paulo, irmãos, ele traz uma recomendação, uma afirmação, na verdade, no versículo 6. De fato, ele coloca, vou ler um pouquinho antes, ele coloca a seguinte maneira, ó, no versículo 5, ele coloca lá no finalzinho, supondo que a piedade é fonte de lucro. Piedade aqui é evangelho, é a palavra do Senhor. Eles supõem que, por estarem corrompidos, supõem que o evangelho é fonte de lucro. E aí Paulo traz uma afirmação no versículo 6. De fato,
grande fonte de lucro é a piedade. Mas tem um ponto aqui. Com contentamento. E aí, eu fiquei curioso. Eu não sou bom de grego, não conheço nada de grego, mas eu fui, na curiosidade, irmãos, buscar contentamento no grego. Por que está escrito contentamento aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui minha afirmação aqui que eu coloquei no... E o contentamento do grego, ele traz um sentido, irmãos. Calma aí que eu vou achar ele aqui. Peraí. A letrinha ficou pequena no meu esboço aqui, eu acabei não aumentando ela. Tá. Eu não vou saber falar a palavra, irmãos, que é difícil falar grego. Falar português já é complicado. Mas vou tentar explicar o sentido, vai ser melhor. O sentido de contentamento do que Paulo está querendo dizer aqui é algo que traga a satisfação. Ou que te traga satisfação. É mais ou menos isso. Olha só o texto. De fato, grande fonte de lucro é o Evangelho. Vamos trazer piedade para o Evangelho. Com contentamento. Que o Evangelho lhe seja suficiente. Que o Evangelho seja a única coisa que lhe traga contentamento. E aí, irmãos, muda completamente o sentido quando você olha para um falso mestre. Um falso mestre nunca está satisfeito. Ele está sempre inquieto. Ele está sempre preocupado com quanto ele vai ganhar. Ele está sempre preocupado com quanto tem de dinheiro no caixa. Ele está sempre preocupado com tudo que for material. Mas um verdadeiro servo do Senhor, ou um verdadeiro líder, como ele coloca aqui ensinando a Timóteo, ele vai olhar para o Evangelho, ele vai falar assim, é isso. Isso me completa. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de qualquer outra coisa. Eu não coloco a minha satisfação em qualquer outra coisa que não seja a palavra do Senhor. Ela é quem me sustenta. Esse é o sentido, irmãos. O Evangelho traz contentamento, satisfação. E aí, irmãos, eu lembro de um texto que é Filipenses. A gente vai dar uma olhadinha nele aqui. Que Paulo vai mostrar pra gente o que é contentamento. Ele traz um ensinamento, irmãos, que ensina pra gente o que é isso. Olha só o que diz. Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler aqui do 10 em diante. Paulo agradece aos filipenses. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de você, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí vem o nosso queridinho versículo, se lido isoladamente, perde todo sentido. E ele coloca da seguinte maneira agora: tudo
posso naquele que me fortalece. Isso é evangelho. Isso é contentamento. Consegue compreender, irmãos, o que é diferente de um falso mestre? Paulo reconheceu que aquela igreja tinha o desejo e já estava se preparando para ajudá-lo, mas não tinha oportunidade ainda. Então, em certos momentos da caminhada missionária, ele tinha muito, tinha abundância, e em certos momentos ele tinha pouco. E às vezes até não tinha nada para comer. E aí completa com esse versículo maravilhoso. E eu coloco da seguinte maneira: em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias que eu viver, que o Senhor me colocar, Ele, o Senhor, quem me fortalece. É Ele. Então, irmão, se nesse momento que você está vivendo está difícil, glorifique ao nome do Senhor. Se tem muito de vida, compartilhe a abundância que o Senhor lhe deu. E assim, irmãos, a gente consegue, como igreja, entender contentamento de verdade. Porque na maioria das vezes, irmãos, quando temos muito, retemos. E quando não temos nada, reclamamos. É assim ou não é, irmãos? Quando temos muito, retemos. Quando não temos nada, reclamamos. Só que a palavra está ensinando diferente. Paulo, como exemplo próprio, fala assim: eu sei, eu vivi o que é ter abundância e o que é ter necessidade. Só que, independente da circunstância que ele estava vivendo, independente do que ele estava passando na caminhada com o Senhor, independente do que você está passando agora, creia, você no Senhor consegue ter contentamento em todas as circunstâncias. Irmãos, isso para mim foi um tapa dos dois lados da cara. Porque a vida do empreendedor, irmãos, é alto e baixo. Né, Eric? Um dia nós temos, um dia não nos tem. Né? O meme que está rolando aí, um dia nós temos, um dia não nos tem. Um dia nós temos, um dia não... É assim, irmãos. É alto e baixo. Tem semana que está maravilhoso, eu estou rindo à toa. Só que vira uma semana para outra, eu já não tenho mais nada na conta, porque eu tive que pagar um montão de coisa. Eu faço a seguinte oração. Falei: Senhor, muito parecido com o que a gente leu aqui, que não me falte ao longo de cada dia, e que não deixe eu de cumprir aquilo que eu prometi que ia cumprir. Irmãos, o Senhor não tem deixado faltar nada. E não tem permitido que eu não cumpra nenhum dos meus compromissos financeiros com quem quer que seja. Eu não sei como, irmãos, porque tem semana que eu olho para minha conta, minha esposa olha assim e fala assim: amor, tô precisando comprar isso. Eu falo: Senhor, tem misericórdia. A conta não tem dinheiro. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, a conta não tem dinheiro. Tá vendo a necessidade aí? E aí, irmãos, naquela semana vem uma ligação. Um cliente manda mensagem. E o Senhor provê. Glória a Deus. O Senhor provê, irmãos. É dele, não é meu. É Ele quem traz, é Ele quem sustenta. E é isso que Paulo estava ensinando a Timóteo e aquela igreja. De fato, Timóteo, o Evangelho é grande fonte de lucro. Só tem um detalhe, Timóteo: com contentamento, não com avareza, de querer ganhar muito dinheiro às custas de um Evangelho que você não pagou. Você não fez nada, Timóteo. Quem fez foi o Senhor. E aí você usa do que o Senhor fez para ganhar dinheiro, Timóteo. Não é isso. Isso não é evangelho. E é assim, irmãos, que muitos têm seguido falsos mestres. Homens que têm usado o nome do Senhor, o evangelho, para enriquecimento próprio, para lucro próprio. Só que ele não pagou nada. Ele não teve sacrifício nenhum. Ele não fez nada. Foi o Senhor quem fez. Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos, dessas pessoas. E tenha misericórdia de nós, irmãos, porque muitas vezes também somos avarentos.
Lembra do que eu falei? Quando temos, em abundância retemos. E quando não temos, reclamamos. Que o Senhor nos ensine e nos corrija. E o terceiro ponto, já caminhando para o final, não posso falar caminhando para o final, né? Porque depois da aula do pastor Carlos Elias lá no encontro de pastores lá, ele falou, estou terminando umas 5 vezes. Ele falou assim, os meus alunos de homilética falam assim, pastor, só se fala terminando uma vez, quando o senhor for concluir. Você está falando que vai terminar e não termina. Né? Isso, para a aula de homilética, é horrível, é um zero. Mas, terceiro ponto, irmãos, já caminhando aí para a nossa conclusão e final. O terceiro ponto desse texto, ele vai tratar aqui, ou continuar tratando, que diz assim o texto, ó, versículo 6, eu vou continuar lendo aqui, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E aí ele conclui, porque nada trouxemos para este mundo e nem coisa alguma poderemos levar dele. Você tinha alguma coisa quando nasceu? Você tinha o quê? Nada. Alguém te deu alguma coisa. Você não tinha nada. Você nasceu nu, chorando, gritando. E quando você morrer, irmão, você vai levar o quê? Nada. Tudo que você construiu, alguém vai usufruir. Então, nosso contentamento não está nas coisas desse mundo. Nosso contentamento está no Senhor. E ele coloca da seguinte forma, versículo 8. Tendo o sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Você tem o que comer? Você tem o que vestir? Você tem um calçado, quando estraga, você consegue comprar outro? E aí? Tá bom ou não tá? Deus tem sustentado ou não tem? É isso, irmãos. Esse é o Evangelho. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Irmãos, só um ponto. Paulo aqui não está condenando quem deseja ter uma boa renda. É isso que ele está falando? Não. Mas ele pede cautela. Ele pede cuidado. Irmãos, não é errado você almejar o melhor cargo da sua empresa. Não é errado você, como empresário, desejar alcançar grandes clientes. O problema é onde está o seu coração, irmãos. Onde está o seu coração? O problema está aí. Porque ele coloca aqui o ensinamento. Muitos caem em armadilhas e desejos insensatos que levam as pessoas a afundar na ruína. E aí ele coloca o porquê. O problema é ter muito dinheiro, o problema é ser rico, ter uma boa posse? Não. O problema está aqui, ó, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram-se em si mesmo com muitas dores. Percebe uma coisa, irmãos? Já observou aquela pessoa, e eu já tive a oportunidade de entrar em locais com pessoas com infinitamente mais dinheiro do que eu, e infinitamente inquietas. E eu olhava aquilo e falava assim, Deus, que alegria eu tenho de botar a cabeça no meu travesseiro e dormir uma noite inteira sem me preocupar com o amanhã. Às vezes a conta estava zerada, mas eu estava dormindo. Você vai fazer o quê? Amanhã eu acordo e vou trabalhar. E o Senhor vai me sustentar. E eu olhava aquela pessoa, o comportamento dela, uma aflição incontrolável. Uma aflição incontrolável de medo de perder o que tem. Por quê, irmãos? Porque a confiança dele está naquilo ali, está na estrutura que ele construiu, está no dinheiro, está no carro, enfim, está em tudo quanto é coisa, menos no Senhor. Isso pode acontecer com a gente, irmãos. A gente começa a vislumbrar outras coisas, a ganhar muitas coisas, e aí Paulo alerta, o seu coração pode se desviar. Achar que é você agora que domina, porque eu conquistei.
Porque eu agora tenho uma casa, eu morava na Serrinha, agora eu moro na Barra da Tijuca com 6 quartos. Eu conquistei o carro que eu queria, eu andava de Fusca, agora eu tenho uma Ferrari. Cuidado. O que Paulo está alertando é cuidado. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu contentamento? De fato, na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo, no Senhor? Ou você está deixando a avareza entrar? E você começa a perder, a desviar o seu olhar do Senhor e olhar para as posses que você tem. Irmãos, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, dentro desse contexto aqui. E eu fiquei pensando se de fato eu conseguiria cumprir essa pergunta que eu fiz para mim mesmo. Eu falei, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu pergunte? É essa a pergunta mesmo? E a pergunta foi o seguinte, irmãos. Jonatas, se você perdesse tudo e só tivesse a roupa do corpo, quem você seria? Irmãos, isso entrou como uma facada no peito. E aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, reflete um pouquinho. Olha tudo que você tem. Sua casa, seu carro, seu emprego, sua família. Quantos anos demorou para construir isso tudo? Foi fácil? Mas aí a pergunta veio, você tem contentamento em quê, Jonatas? É no seu carro, é no seu trabalho, é na sua empresa? Aonde está o seu contentamento? Se você perde tudo, você continua fiel? Se você perde tudo, você continua crente? Você continua a vir para a igreja? Essa foi a pergunta que acabou comigo essa semana, irmãos. Porque todas as vezes que eu acordava e abria a Bíblia, a pergunta falava comigo, quem é você, Jonatas, se você perder tudo? Você de fato é meu servo? Você de fato me serve? E se eu fizesse como eu fiz com Jó, você continuaria a me adorar? Se eu tirasse tudo de você hoje, você continuaria a ir para a Bíblia do Mendanha, tocar teclado, Jonatas? Contente? Feliz? Por quê? Será, irmãos? Será? Eu me fiz essa pergunta a semana inteira e continuo fazendo, irmãos. Quem sou eu? Quem sou eu quando não tenho nada? Quando me tirarem tudo? Eu continuo servo? Eu continuo servindo as pessoas? Eu continuo crendo que o Senhor, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Será que eu vou ter coragem de falar isso agora? Será que eu vou ter a capacidade de falar como Paulo falou? Ou será que eu vou ter a capacidade de olhar e falar como Jó? Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas depois de tudo que ele viveu, ele falou assim, agora os meus olhos te veem. Será que eu vou ter condições de falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Irmãos, a gente enche o peito para falar um versículo isoladamente, sem contextualizar. Declaramos com o peito aberto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que o contexto diz outra coisa, irmãos. Será que se você viveu o que Paulo viveu, não tendo nada, ou tendo muito, teria o mesmo ímpeto de declarar, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Irmãos, essa lição falou muito comigo, esses 3 ensinamentos que Paulo coloca aqui nessa carta, nesse pedacinho da carta. O ensinamento de como servos e senhores devem se portar.
O ensinamento de igreja, olhem de quem vocês estão ouvindo a palavra. E um terceiro ensinamento, cuidado com a avareza. Irmãos, são 3 ensinamentos, até parecem até um pouco distintos, né? Talvez assuntos muito enfatizados em pontos específicos de tratamento. Mas, irmãos, no final de tudo, desses ensinamentos, Paulo só estava querendo mostrar uma coisa para aquela igreja. Quando vocês cumprirem isso, quando vocês fizerem isso, servos e senhores, quando vocês olharem e falarem assim, não tem como seguir aquele homem, ele é um falso mestre. Quando o meu coração não estiver no dinheiro, nas posses, quando eu me comportar desta forma, eu estou honrando o nome do Senhor, aquele que foi morto. Irmãos, é tudo por Ele. Não tem como olhar a palavra do Senhor e não encontrar nela, em qualquer texto que seja, Cristo, o Evangelho. Quando o Senhor honra o seu servo, o servo honra o seu Senhor, quem está sendo honrado? Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou. Quando eu procuro caminhar, me alimentar da palavra, olhar para aquele servo e caminhar olhando para aquele servo do Senhor que prega a palavra fielmente, me desvio dessas pregações e discussões e de todos esses sentimentos de avareza, que vão me desviar do caminho do Senhor. Eu estou honrando o nome de Cristo, que morreu e ressuscitou. Quando eu não coloco a minha confiança em nada do que eu tenho nessa terra, eu posso declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu faço isso, eu estou honrando o nome de Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que pagou o preço por mim. Quando eu faço isso, eu honro o Evangelho. E aí, irmãos, eu volto para concluir aqui, no versículo 6. Leia assim: de fato, grande fonte de lucro é o Evangelho com contentamento. Esse é o sentido, irmãos. Se o Evangelho, se a piedade não for o suficiente para você, será que você realmente, de fato, está honrando o nome de Cristo? Irmãos, que o Senhor possa continuar ainda essa semana fazendo você refletir de fato: Senhor, aonde tenho colocado o meu coração? Senhor, aonde eu tenho colocado a minha confiança? Irmãos, nós cantamos aqui quem está na mídia? Cadê? Coloca lá o hino 295, né? Tudo entregarei, é isso? Só a letra, por favor. Quero só uma parte dessa letra. Isso. Irmãos, olha o que cantamos. Olha o Evangelho sendo cantado. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Olha o sim, sim, não, não é. Continua. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Esse é o Evangelho com contentamento. Que a nossa confiança, que a nossa vida esteja no Senhor. E assim, irmãos, veremos o lucro, de fato, que Paulo nos ensinou aqui para a gente hoje. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós aqui expomos a Tua palavra e pedimos ao Pai que o Senhor molde os nossos corações, que o Senhor corrija as rotas da nossa vida. E, Pai, se nós estivermos fazendo algo que está difamando o Teu nome, que o Senhor nos corrija e que nos faça nos arrepender
nos mostre o caminho correto, porque a tua palavra, você mesmo, Senhor, declarou que é o caminho, a verdade e a vida. Pai, que o nosso coração não desvie para nenhum lado, que o nosso coração e a nossa mente esteja alinhado contigo, Senhor, e que nós possamos viver de fato o Evangelho, não simplesmente ouvir e não fazer nada. Senhor, nos molde, nos corrija naquilo que precisamos mudar. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.